Fala galera, beleza? Essa é a regravação da aula 13, tá? Onde nós vamos falar dos dois últimos tipos de ligações interatômicas, né? Que é a ligação iônica e a ligação covalente. Nós vimos na última aula sobre a ligação metálica, que foi a primeira, bem superficialmente, tá bom? E hoje vamos dar prosseguimento. Essas duas próximas ligações são são as principais para a gente aqui no ensino médio, tá bom? Então vamos lá, ligação iônica, começando, ela é um composto iônico formado por um metal mais um ametal, ok? Ou metal mais ametal ou metal mais um hidrogênio, ok? Tudo bem? Porque lembrando que o hidrogênio ele meio que se comporta como um ametal, mas ele não é um ametal, né? Lembrando que o hidrogênio é um diferentão. Ele tá ali na família 1, mas ele não é da família 1, tá bom, galera? Lembrando disso que o hidrogênio é um diferentão na tabela periódica, beleza? Então, beleza. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Bater o olho e ver, pô, tem um metal e um ametal? Ou um metal e um hidrogênio? Opa, tem uma ligação iônica. Tudo bem, galera? Beleza? Algumas características dos compostos iônicos são que eles são sólidos a temperatura ambiente, por regra, tá bom? Eles apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Lembra de ponto de fusão e ebulição? Ponto de fusão, quando eu passo uma substância do estado sólido para o líquido, e ponto de ebulição do estado sólido, do estado líquido para o estado gasoso. Então, esses compostos iônicos apresentam altas temperaturas para passagem de estado físico, tá bom? Isso é muito importante. Eles também, quando eles estão em solução aquosa ou fundidos, eles conduzem bem a eletricidade. Então vamos lá. Como assim, João? Solução aquosa ou fundidos? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do nosso sal de cozinha, o NaCl. Tá? NaCl. Concordam comigo que isso aqui é uma ligação iônica, tá? Por quê? O Na é um metal e o Cl é um metal. Então nós estamos aqui com estrutura iônica, um composto iônico, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, tá? Depois lá pra frente a gente vai saber dar o nome desses caras, tá bom? Se eu pego um sal, coloco na água, pego um copo d'água, coloco sal de cozinha ali, boto água, o sal. E ao fazer isso, eu estou dizendo que eu tenho uma solução aquosa de NaCl, de sal de cozinha, tá? Por quê? Porque eu simplesmente adicionei água. Peguei ali o sal de cozinha, que a gente conhece, aquele sal, e coloquei na água. Então, a partir desse momento, eu tenho uma solução aquosa. Lá na Química 2, na Físico-Química, a gente vai ver a questão de solução, diluição. Eu não vou entrar nessa questão de solubilidade agora, só quero que você tenha noção que quando a gente pega um cara, pegar um sólido e colocar ele em água, você tem uma solução de um cara. Então, quando eu digo que eu tenho uma solução aquosa de NaCl, é isso, eu peguei o cara e coloquei na água. Então, a partir desse momento que eu tenho uma solução aquosa de NaCl, quer dizer que o quê? Que esse composto, solução aquosa, está em água, ele conduz bem a eletricidade, tá? Só um exemplo, de NaCl, mas pode ser qualquer composto iônico, beleza? Em solução aquosa, tá? Ou fundidos. Como assim, João? Fundidos. Fundido dá a ideia de fusão, ou seja, vou pegar esse NaCl, não vou colocar em água. Vamos dizer que eu vou colocar numa panela. Vou botar o NaCl e colocar na panela. Vou lá ligar no meu forno. Espero, vai demorar um tempinho, porque lembra o quê? Que o ponto de fusão de um composto iônico ele é alto. Então tem que ficar lá botando, aumentando temperatura. Aí vai chegar no momento que vai acontecer o quê? O meu sal de cozinha, que é sólido na temperatura ambiente, ele vai ficar o quê? Vai se tornar líquido, tá? E ao fazer isso, ao torná-lo líquido, ele conduz bem a eletricidade, tudo bem? Então isso é quando eu digo que um composto está fundido, ou seja, ele está no estado líquido, beleza? Então é isso, tá bom? E, muito importante, uma na ligação iônica, então nós vimos que conduz bem... Olha aqui. Conduz bem corrente elétrica, conduz bem corrente elétrica, beleza? Corrente elétrica em solução ou fundido.
alto ponto de fusão, PF, tá bom? Ponto de fusão. E alto ponto de ebulição, tá bom? Agora, um ponto importante, tá? Vou chamar de delta E menos maior ou igual a 1,7. João, o que é isso? Significa o seguinte, que a diferença de eletronegatividade desses compostos são maior ou igual a 1,7. Como assim, João? Lembra que nós vimos na tabela periódica, em propriedades periódicas, que é o que? A eletronegatividade. Aqui, ó. Imagina que a tabela periódica. A eletronegatividade o quê? Cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, tá? Isso é a eletronegatividade que nós vimos, tá? Que é a capacidade da tendência, tá? A tendência do átomo em receber elétrons, naturalmente. A tendência dele receber elétron para formar uma ligação, tá? Então, se você pegar dois caras, digamos, NaCl, você vai pegar a eletronegatividade do Na, vai pegar a eletronegatividade do Cl, você vai pegar a maior menos o menor, essa diferença tem que ser o quê? Maior ou igual a 1,7. Então, lembrando assim, a gente precisa ter... João, tem que saber como é que eu vou decorar isso. Não, você não tem que saber quais são os valores de eletronegatividade de ninguém. Isso tem que ser fornecido para você, tá bom? Nas tabelas mais antigas e tal, vinha com o número de cada um, de eletronegatividade de cada um. Mas para recente você praticamente não vê isso, tá? Mas só para você ter noção. Se você não precisa decorar, tá? Só precisa saber que você tem que pegar o valor do maior, que tiver a maior eletronegatividade, menos a que tiver a menor eletronegatividade. Esse valor precisa dar igual, maior ou igual a 1,7, 1,7, tá? Então aqui o NaCl, a gente não sabe, não sabemos de cabeça, tá? Mas a gente sabe que o Cl é maior, que ele está mais à direita e mais acima do que o Na, tá? Até porque são ametais, nós vimos também. A tendência dos ametais terem maior eletronegatividade e os metais menor eletronegatividade, tá? Então, o valor desse cara aqui, deixa eu aqui pegar para vocês. Aqui, acabei de ver aqui que a eletronegatividade do Na ele é 0,9 e do Cl é 3, tá? Mas esses foram valores que eu pesquisei aqui, tá bom? Não são valores para você decorar, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Variação da eletronegatividade, tá? O delta, você deve ter visto na física, na matemática, delta é justamente o que? A variação, né? De maior menos o menor. Então, ó, aqui ó, vai ser o quê? 3,0 menos 0,9. O delta vai dar o quê? 2,1. Aí você vai sempre comparar com 1,7. Então, deu maior, portanto, você também comprova que é um composto iônico, beleza? Só mesmo para a gente falar. Você vai ter, isso aqui é um valor tabelado, mas para você entender a teoria, é que esses valores são considerados valores altos de eletronegatividade. Por quê? Justamente por ser uma relação de metal que tem um valor de eletronegatividade baixo e um ametal que tem um valor de eletronegatividade alto. Então a tendência é que você tenha uma variação de eletronegatividade bem alta, tá? E você, nesses compostos iônicos, você vai formar justamente o que a palavra fala, íons, tá? Ou seja, cargas positivas e cargas negativas bem definidas, tudo bem? Então, tudo bem, galera. Então, eu vou apagar aqui rapidinho, tá? Pera aí. Beleza? Vamos pegar agora fazer um exemplo prático. Por exemplo, NaCl, bem simples, tá? Na e Cl, tá? Aí, galera, você tem três formas de você representar. No caso aqui, na verdade, desculpa, aqui no caso das ligações iônicas você só tem duas, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá. Como é que a gente vai formar o composto iônico? Vamos pegar os dois átomos, vamos juntar esses caras. NaCl a gente já sabe que é NaCl, mas vamos fingir que a gente não sabe. Como é que a gente faria? Na família 1, aí tabela periódica, nossa amiga de sempre, tá? Consultando ali. Na família 1, então vou botar aqui, ó. F de família, tá? Família 1 e o cloro família 17. Ou 1A e 17 família 7A, tá bom? Então beleza. Lembra que na família 1, qual é a característica dos elementos que estão na família 1? É que na camada de valência eu tenho um único elétron, beleza? Então é o seguinte, olha como é que vai ficar. Vou fingir, eu vou chamar isso aqui é o elétron, tá? Vou colocar só a camada de valência dele, tá? Uma bolinha só do elétron, tá bom? E o Cl família 17, vai ter o quê? 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí a regra do octeto, vamos colocar na prática o que é a regra do octeto.
regra do octeto, como a gente falou na última aula, é o seguinte, são os átomos dos elementos que vão se juntar para que eles tenham um comportamento igual ao de um gás nobre, tá? Sejam proporcionais a um gás nobre, a configuração deles, tá? Então, o que diz a regra do octeto? O octeto vai ser que, na regra geral, é claro que há exceções, mas a regra geral é que na camada de valência do átomo, tá, você tenha 8 elétrons, tá bom? 8 elétrons. Então, o que vai acontecer aqui? O cloro tem 7 e o Na tem 1. Então, o que vai acontecer? Na ligação iônica, esqueci de falar, você há doação e recebimento de elétrons, tá? Então, como é que a gente vai representar isso aqui? Ó? O Na vai chegar aqui e ele vai doar esse elétron dele. Então, esse cara que tem 1 vai passar para esse cara, que ele vai passar a ter o quê? 8. 8 elétrons, beleza? Aí você vai falar, João, mas ué, o Na tem 1, agora ele tá com 0, pô. Tu não falou que tem que ter 8? Aí é que tá. O Na, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui ele certinho. Vamos lá. O Na, ele é da família 1, mas está no terceiro período, né? Então, vamos fazer a distribuição dele eletrônica aqui rapidinho, tá? Então, ele tem 11 elétrons, tá? Ele tem um número atômico 11, logo o átomo também vai ter 11 elétrons. Então, vamos lá. 1, S2, 2, 2S2, 2P6, 410, 3S1. Né? Você poderia ver direto na tabela periódica, aquele macetinho, né, de ver família e o período, né? Você vê que ele é da 3S1. Mas enfim, já viu isso, só relembrando, tá? Então o que isso aqui significa? Que aí vamos para o átomo aqui do Na, tá? Ele tem o quê? 3 camadas. 1, 2, 3, tá? Então aqui na última ele vai ter aqui o K, L, M. Tá dando pra ver aqui? Deixa eu achar um pouquinho. Aqui ele vai ter 1, tá? Porque no que? Aqui na terceira camada ele tem 1. Então, terceira camada. A segunda camada, que é 2, ele vai ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na primeira ele vai ter 2, tá? A partir do momento que ele vai estar o quê? Doando o elétron, o que vai acontecer? Ó? Essa última camada vai sumir. Ele vai perder o único elétron que ele tem. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar o quê? Com a camada de valência dele vai ser agora a camada L, não mais a camada M. A camada L vai ter o quê? 8 elétrons. Por isso que casa. Mas, como eu falei, há exceções. Por exemplo, os elementos que têm menos do que 8 elétrons. Entendeu? Por exemplo, o lítio tem 3. Ele vai doar 1, vai ficar com 2, tal. Existem algumas exceções, tá bom? Que tem menos, mas a ideia é sempre essa. O metal a tendência dele doar e o ametal a tendência dele é receber, tá? Vamos fazer mais alguns outros exemplos, beleza? Mas via de regra é isso, tá bom? Tirando algumas exceções com átomos que tem menos de 8 elétrons, vai acontecer isso, tá bom? De não caber 8, de não, você não ter 8 elétrons na camada de valência. Mas estamos falando só da regra geral, tá? Só que vai dar, na prática vai dar a mesma coisa, só que ao invés de você ter 8, você vai ter menos, tá? Mas na regra geral é essa. Por que eu estou doando um único elétron? Para poder chegar na camada mais interna, que vai ter 8. Aqui Na, tá bom? Trabalhar com a regra geral, beleza? Então, João, na prática, como é que vai ser isso aqui? Regra da preguiça. Sempre que eu falo, regra da preguiça. Qual é a regra da preguiça? Você sempre vai olhar para a última camada, tá? Para a camada de valência. Aí você vai ter de 1 a 7 elétrons, que eles estão tentando sempre chegar a 8 elétrons. Então tá, qual é a regra da preguiça? O cara da camada de valência, e não esqueça disso. O cara na camada de valência, você sempre vai comparar a sua régua, o seu termômetro vai ser de 0 a 8. O número que tiver de elétrons nessa camada de valência, você vai fazer com que ele chegue mais próximo de 8 ou de 0, dependendo da preguiça, de quanto mais perto ele tiver. Como assim? O Na, ele tem o quê? 1 elétron. É mais fácil de 1 na régua de 0 a 8. Ele está em 1. É mais fácil ele de 1 chegar a 8 ou de 1 ele chegar a 0 pela preguiça. Sempre pensa em fazer o menor esforço possível. É mais fácil ele de 1 chegar a 0, que é mais fácil, preguiça. E o cloro, inicialmente ele tem o quê? 7. De 7 é mais fácil ele chegar a 8 ou é mais fácil ele chegar a 0 por preguiça?
é mais fácil ele chegar a 8. Então use a regra da preguiça. Também serve para ligação covalente. Quando a gente for fazer, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, essa aqui, aí a representação. Essa aqui é a fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica. Ou fórmula de Lewis, ok? O nome do cara lá, Lewis, beleza? E você pode representar assim, mas você vai ver que praticamente isso não vai aparecer, a menos que ele te peça. Mas você vai ver a fórmula molecular, apesar de ser um nome tanto quanto contraditório, mas a fórmula molecular como é que é o seguinte, ó. NaCl, vamos lá, vamos dizer que a gente não quer fazer esse trabalho todo pra gente descobrir. Como é que a gente pode fazer direto? A gente faz com o X da Xuxa. Como assim? Vamos lá, Na, família 1. Então ele tem um elétron. Qual é a tendência dele? É dele perder um elétron. Se é perder um elétron, lembra de íon cátion e íon ânion que a gente já viu. Então se ele vai perder um elétron, ele vai ficar como? Com a carga mais 1. Tá? Por quê? Porque a tendência dele perder um elétron. Se ele está perdendo um elétron, que é carga negativa, a tendência dele ficar o quê? Positivo, mais 1. E o cloro ao contrário. Família 17. Só tem que se lembrar de você associar a família com o número de elétrons da camada de valência que nós já vimos, tá? Então, na família 17 ou 7A, a família te dá a dica. Se ele é da família 17, olha sempre para o segundo número, ou 7A, ele vai ter o quê? 7 elétrons na camada de valência. Aí tu vai botar, então é menos 7. Não. Você tem que sempre olhar para o movimento, da tendência dele receber ou doar ou receber elétrons. Se ele vai estar doando, ele vai ficar com a carga positiva. Se ele estiver recebendo, vai ficar com a carga negativa. Nesse caso, Cl, família 17, a tendência dele receber, porque ele tem 7, a tendência dele ganhar 1. Se a tendência é ele ganhar 1, como é que vai ficar? Carga menos 1. Aí como é que é o X da Xuxa? Você pega a carga de um e coloca do outro, ó. Jup. Aí ficaria como? Na1, Cl1. Só que na química, quando a gente vai mostrar o número embaixo, que significa quantidade, também é muito importante. Em cima, quando a gente coloca a gente coloca os sinais, é relativo às cargas parciais, ou seja, a tendência do cara de receber ou de doar. A gente vai ver isso depois, que isso também é o NOx, tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma. Mas a carga parcial dele, isso que eu estou falando. Sobre ganhar ou receber, se vai ser mais ou menos 1, mais 2, menos 3, enfim. Depende do quanto que ele vai receber ou quanto que ele vai doar. Uma vez estabelecido isso, você vai ter as cargas. Embaixo você diz a quantidade de átomos que tem. Então, por exemplo, Na1Cl1, o que significa? Que nesse composto aqui eu tenho um átomo de Na e um átomo de cloro, beleza? Quando eu tenho essas quantidades aqui embaixo, eu não coloco o número, eu deixo subentendido. Quando eu escrevo NaCl, significa que é Na1Cl1. Eu não preciso escrever, é redundante, tá? Então você escreve dessa forma, NaCl, beleza? Tranquilão? Então vamos botar outro exemplo. Aqui, galera, outro exemplo. Vamos fazer um composto iônico com K, que é o potássio, e o S, que é o enxofre. O K é família 1, tá? Deixa eu escrever aqui, família 1, e o enxofre é família 6, tá? Vamos ver como é que vamos fazer primeiro a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica, tá? Vamos lá. O enxofre, vamos lá, vamos usar pelo potássio, que é o K. Tá? O K a gente já viu, família 1, ele tem o quê? 1 elétron na camada de valência. O enxofre, família 6, ele vai ter o quê? 6. 1, família 16, desculpa. Ou 6A, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, regra da preguiça, como é que é? O potássio tem 1, é mais fácil de 1 chegar a 0 ou de 1 chegar a 8? Por regra da preguiça, 1 é mais fácil chegar a 0. Então, esse K vai o quê? Doar esse elétron pro enxofre, tá? Agora o enxofre, como é que vai ser? O enxofre tem 6, né? É mais fácil ele de 6 chegar a 8 ou de 6 chegar a 0? De 6 chegar a 8, obviamente, regra da preguiça. Só que agora ele ganhou um elétron, né? Então de 6 ele foi para 7. Ele está satisfeito? Ele chegou a 8? Não, né? Não chegou a 8. E aí, João? O potássio já doou o elétron dele. O que ele vai fazer? Ele vai doar
De um elétron mais interno? Não, isso nunca acontece, tá? A gente sempre vai olhar para a camada, sempre a camada de valência. Então o que vai acontecer? Se o enxofre precisa de 1, ele não está satisfeito, e o K, o potássio, ele já doou, já está satisfeito, ele está com 0. O que vai acontecer? Simplesmente eu vou pegar outro átomo de K, com as mesmas condições. O K tem 1 elétron, ele vai doar, ó. Vê se não vai ficar bonitinho. O K doou 1, está satisfeito, e o enxofre recebendo 2, agora de 2 ele vai chegar. Antes ele tinha 6, ganhou 1, foi para 7, ganhou 1, foi para 8. Agora ele está satisfeito. Concordam? Tudo certo? Então é isso. Então essa é a fórmula de Lewis, fórmula eletrônica. Agora vamos para a fórmula molecular. Vamos lá. O K. Então como é que vai ficar esse cara aqui? Ó? Você vai ter um átomo de enxofre e 2 átomos de K. Então como é que a gente vai escrever isso aqui? Vamos primeiro fazer aqui o X da Xuxa. O K, o potássio, vamos lá, a carga dele é mais 1, por quê? Porque ele é família 1, tem um elétron na camada de valência, a tendência dele doar, dele perder um elétron, então vai ficar mais 1. Enxofre, família 16, se ele tem 6, a tendência é ele ganhar 2. Se ele vai ganhar 2, carga menos 2. Então, X da Xuxa, então vai ficar o quê? K2S1. S1, aí você não escreve. Ah, João, mas não era menos? Não tinha que ficar K menos 2? Não, lembra que embaixo é sempre quantidade. Quantidade nunca é quantidade negativa, tá bom? Então você tem 2 átomos de K, de potássio, para um átomo de S, um átomo de enxofre. Não foi a mesma coisa que a gente achou aqui, ó? Um átomo de enxofre e 2 átomos de K. Então K2S. Outra pergunta. João, eu não poderia botar SK2 ou NaCl, ClNa? Não, por quê? Como é que a gente organiza isso aqui? Geralmente, por regra, também tem exceção, o elemento mais eletronegativo, ele fica o quê? No lado direito. Então, o ametal vai ficar do lado direito e o metal do lado esquerdo. Tá bom? É claro que tem exceção, tá? Mas, por regra, nós vamos colocar, geralmente, o mais eletronegativo no seu lado direito e no lado esquerdo o menos eletronegativo, tá? No caso, a metal à direita e o metal à esquerda. Nós vamos ver que isso tem exceções, mas por regra geral, vamos sempre primeiro começar com geral e depois a gente vê as exceções, tá bom? Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente fechar a ligação iônica, tá bom? Aqui o último exemplo, galera, o Li e o O, o lítio e o oxigênio, tá? O lítio é família 1 e o oxigênio é família 6. Bem parecido com o K2S, tá? Mas por que eu quis colocar esse cara? Vamos de novo. Lítio, família 1A, tem um elétron. Oxigênio, família 16. Opa, 16. Tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mesma coisa. Então o lítio vai doar. O lítio vai estar satisfeito, porque ele tem 1. Vai perder, vai chegar a 0, regra da preguiça. E o oxigênio tem 6, regra da preguiça. Para chegar a 8, ele precisa... Opa, 6. Para chegar a 8, ele precisa de mais 2. Aqui ele recebeu 1, ainda não está satisfeito. Agora a gente tem que colocar outro lítio. Aí vai ficar o quê? 8. Tudo bem? O oxigênio recebendo 2, passou de 6 para 8. Então ele está satisfeito, tá? Então, só para a gente exercitar, lítio, carga dele vai ser mais 1, porque família 1, a tendência dele perder um elétron, mais 1. Oxigênio, família 16, ele tem 6 elétrons, a tendência é ele ganhar 2. Então, carga menos 2. X da Xuxa vai ficar o quê? Li2O. Tá? Esse é o nosso composto, beleza? Só que por que eu quis falar desse cara? Vamos lá. Lembra do lítio? O lítio, ele tem 3 elétrons só, tá bom? Deixa eu confirmar aqui. 3 elétrons, tá? Então, como é que é a distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s1, tá? Então, o átomo dele, ele só vai ter 2 camadas. Camada K, camada L. Na camada L tem 1 elétron, na camada K ele tem 2. Então, quando ele for doar esse elétron, o que vai acontecer? Essa camada L vai sumir. E aí ele vai chegar na camada mais interna que tem 2 elétrons. Aí essa é uma das exceções da regra do octeto, que no caso ele deveria sempre na camada de valência formar 8 elétrons. Tá bom? Mas se você ficar pensando sempre na última camada, regra da preguiça, mais fácil chegar a 0 ou a 8, isso não vai te confundir, tá? Eu só quis mostrar mesmo para mostrar que nem todos os elétrons, quando vão estar estáveis, eles vão estar com 8 elétrons, tá bom? Beleza? Na verdade, esse cara com 2, ele vai se assemelhar ao hélio, que também é
O hélio tá lá na tabela, ele é o primeiro gás nobre, tá? Ele é da família 18, lá dos gases nobres, mas ele tá no primeiro período. Ele tem essa configuração de 2 elétrons. Então ele se assemelha a um gás nobre, mas ao gás nobre hélio, que só tem 2 elétrons, tá bom? Não a regra geral que tem 8, beleza? Só isso para mostrar, beleza? Então, galera, qualquer dúvida depois é só perguntar. Se ficou alguma dúvida com relação à ligação iônica, beleza? Agora nós vamos para a ligação covalente. Então, galera, beleza. Agora, ligação covalente. Como é que vai ser esse tipo de ligação? Nós vimos que na ligação iônica era formada aqui por um metal e um ametal, ou hidrogênio, né? No caso de ser um ametal. Aqui vai ser justamente o quê? Vai ser a ligação de um ametal com um outro ametal. Agora são 2 ametais. Ou hidrogênio, mesma coisa, tá bom? Agora você vai retirar os metais. Hidrogênio. Tá bom? Vai ter até uma exceção, depois eu vou falar, tá bom? Mas na regra geral é ametal com ametai. Ametal, tá bom? Ou hidrogênio, tá bom? Então, as características dele, as características, são justamente o contrário da ligação iônica. Que foi o que a gente viu. Ponto de fusão, aqui ó. Baixo ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Não conduzem bem eletricidade, tá? Ou corrente elétrica. Beleza. Não conduzem bem eletricidade, tá? E a variação, tá? A variação de eletronegatividade, ela vai ser menor que 1.7. Ou seja, fazer aquele mesmo esqueminha do eletronegatividade. Vai pegar maior menos menor, vocês vão ver que vão ser sempre valores menores que 1.7, tá bom? E isso é uma característica do quê? Já que você tem 2 ametais, você já tem eletronegatividade, valores de eletronegatividade muito mais próximos, tá? Então você não vai formar íons nesse caso, tá bom? Você vai formar moléculas, tá bom? São ligações um pouco mais fracas do que das ligações de íons. A gente vai ver isso em interações intermoleculares, tá? Que vão falar de forças e tal, interação, tá? Mas só para vocês já começarem a ter uma ideia, beleza? Então, e aqui não há, nós vimos na ligação iônica que é o quê? Doação e recebimento de elétrons. Aqui não acontece isso, tá? Vai ser compartilhamento de elétrons, tá? Justamente porque você não tem uma diferença de eletronegatividade muito alta, que aí um vai puxar do outro, um vai doar, puxar. Aqui não, como já são eletronegatividades mais próximas, você vai ter o quê? Compartilhamento. O cara vai estar emprestando, vai estar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando os elétrons compartilhados, beleza? Então vamos ver exemplos práticos, tá? Vamos pegar aqui, ó, o H e o F. Deixa eu apagar aqui rapidinho, porque aí vai ficar melhor com mais quadro. Aqui, ó, vamos ver H e F, tá? O H é família 1 e o flúor, que é o F, família 17, tá? O princípio vai ser o mesmo da ligação iônica na hora que a gente for fazer as ligações, tá bom? Que é o seguinte, vamos lá, opa. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, tem um elétron geral, né, mas... E o flúor tem o quê? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí agora eu não vou mais botar a setinha de doação. Eu vou fazer o quê? Um lacinho, ó. Zip. Ou seja, ao mesmo tempo que o hidrogênio está doando, ele está recebendo o outro. Ele está dando, está recebendo. Então esse lacinho significa o quê? Que esse elétron do flúor está vindo, enquanto que o do hidrogênio está indo, está indo, está vindo, está indo, está vindo. Então eles ficam compartilhando elétrons, tá bom? Mas a ideia é a mesma. O flúor tem 7, regra da preguiça de 7, 6, 7, ele vai para 8, beleza? E o hidrogênio de 1 vai para 0, tá bom? Na prática é isso que acontece. Mas a regra da preguiça você mantém, tá? Mas o que acontece é um compartilhamento de elétrons, não mais doação e recebimento, beleza? Então, você também pode até fazer um X da Xuxa, tá? Para você fazer a fórmula molecular, tá? Porque como é que ficaria aqui? Teoricamente, tá? Isso aqui é um rascunho, tá, galera? A gente não tem mais doação de elétron, não tem mais essa parada aí, tá? Então, olha só. Vai ficar o quê? O hidrogênio é mais 1, por quê? Ele é família 1, a tendência dele perder um elétron. Flúor. Ai, caramba. Família 17, ele tem 7, a tendência dele receber 1. Então ficaria o quê? Menos 1. X da Xuxa
vai ficar o quê? HF. Essa é a sua fórmula o quê? Molecular. Aqui é a mesma coisa, fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, só que a gente tem mais uma representação. Ao invés de eu botar esse lacinho, eu posso desenhar assim, ó, H-F. Essa é a fórmula estrutural. Beleza? Estrutural. Show? Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos. Ai. Tranquilo. Isto. Espera aí, vou botar mais um exemplo. Vamos fazer agora H e O, tá? Família do H vai ser 1 e a família do oxigênio 16, tá? Vamos fazer o X da Xuxa, que a gente já está mais acostumado. O hidrogênio mais 1, tá? Tendência de perder 1, que ele é da família 1. O oxigênio, família 16, tem 6 elétrons. A tendência de receber 2, então menos 2. X da Xuxa, H2O. Nossa famosinha água, beleza? Como é que ficaria a fórmula eletrônica? Vamos lá, O A tem 6, 1... Deixa eu botar do ladinho, peraí. Vou botar aqui, ó. Agora, galera, com moléculas, com ligações covalentes, a gente vai sempre desenhar a estrutura, quando a gente for desenhar tanto a fórmula estrutural quanto a fórmula eletrônica, com um átomo central, tá bom? Como assim, João? Você vai olhar para a molécula, ver quem que tem menos quantidade. Ó, o hidrogênio aqui tem 2K, tem 2 átomos, e o oxigênio tem 1. Então o que tem menos vai ficar no meio, tá? E eu vou cercar com o restante, tá bom? Beleza? Então vamos lá. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1. Aí eu vou aqui, ó, zip e zip. Tá? Colocando aqui, ó, não é essa a forma que você desenha, tá? Depois a gente vai ver isso em geometria, que não é assim que fica. Mas só pra gente começar a trocar ideia, tá? Que é a fórmula estrutural e aqui é a fórmula eletrônica. Depois a gente vai ver que não é assim que você desenha, tá? Que se você desenha assim, tá errado. Mas só pra gente começar a ter ideia, tá bom? É assim que vai ficar. O oxigênio tinha 6 elétrons, ganhou, entre aspas, 1, 2, de 6 ele foi para 8, beleza? Então é isso, tá bom? Deixa eu botar aqui mais umzinho para fechar. Beleza. Beleza, esqueci de comentar, tranquilo, tá? Nas ligações covalentes, galera, nós temos... Essa a fórmula estrutural é muito comum, tá? Você praticamente também não vê a fórmula eletrônica, mas sim a fórmula estrutural, beleza? Então, o que acontece? Isso aqui, esse tracinho, é chamado de ligação, é a ligação covalente ocorrendo, tá? Porque você representa por um tracinho. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, tá? Não pausa. Olha só, seguinte, vou utilizar o carbono. A gente vai ver muito isso na química 3, tá? Na química orgânica, que é a química dos carbonos, sim. Bem sendo raso falando, tá? Seguinte, ó, vamos pegar esse cara aqui, o CH4. Olha aqui um exemplo de que o mais eletronegativo não está do lado direito. Ó. O carbono ele é mais eletronegativo, está do lado esquerdo, e o hidrogênio, que é menos eletronegativo, está à direita. Então, só você ver já um exemplo de que aquela minha regra tá, tem exceções, tá? Então, por exemplo, CH4, como é que é a estrutura dele? Vamos primeiro fazer o geralzão, tá? Vamos fingir que a gente não sabe o que é CH4. Então, C e o H. O carbono, que é o C, família 14, beleza? E o hidrogênio, família 1, tá? Então, ficaria o quê? Mais 1. E o carbono, né, como ele tem o quê? 4 elétrons na camada de valência. Então, João, ele vai querer ganhar ou vai perder? Tanto faz. Né? Lembra que nesse caso, ligação covalente não há ganho e perda, e sim há compartilhamento. Então, tem que tanto faz ele ganhar ou perder 4 elétrons, tá? Mas como o hidrogênio é mais 1, eu vou chamar de menos 4, beleza? Aí, ó, zip, vai dar o quê? CH4, tá? Chegamos na fórmula molecular, tá? Agora vamos desenhar a fórmula estrutural dele, tá? Átomo central, tá? O átomo central, C, vai ficar cercado pelos hidrogênios. Então, já que são 4 hidrogênios, né? 1, 2, 3 e 4.
Carbono tem 4 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1. Vai ficar apertadinho aqui, tá? Aí já vou botar o traço direto, não vou fazer nem o lacinho, tá? Então vai ficar um traço pra cá, um traço pra cá, um traço pra cá, um traço pra cá. Reparem que nesse traço a gente só tem o quê? De um átomo para outro, a gente só tem uma ligação. Ah, já não tem 4? Tem. O carbono está fazendo 4 ligações. Mas estou falando de um carbono para um hidrogênio, está ocorrendo o quê? Uma ligação. Tem uma ligação aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. De um carbono para um hidrogênio, eu tenho uma ligação. Isso é chamado de ligação simples. Ligação simples. Ligação simples. A gente vai ver isso melhor quando a gente for falar de química orgânica, mas é importante vocês saberem. Ligação simples, tá? E essa ligação simples, quando você só tem uma única ligação, a primeira ligação, ela é chamada de também, tá? Vou colocar aqui uma barra. Ligação sigma, tá? Sigma, que é uma letra grega, tá? Que você desenha tipo um Ozinho com um tio. Eu não sei fazer isso, meu desenho é horroroso, tá? Mas seria algo assim, tá? Seria o sigma, beleza? Ou você escreve sigma ou você, né, faz a letra grega sigma, tá? Mas só para você ter ideia, beleza? Agora eu vou colocar outro exemplo, ó. Quando você tem esse aqui, ó, CO2. Vou botar direto já a fórmula estrutural. Você vai ter essa estrutura aqui, ó, C dupla, O. Ou seja, agora, de um carbono para um oxigênio, nós temos o quê? Duas ligações. Isso aqui é chamado de ligação, como eu já falei, ligação dupla, tá? Porque você tem duas ligações, tá? Então aqui, ó, ligação, vou abreviar, tá? Ligação dupla, tá? E a partir daí, agora a gente tem que ter cuidado, tá? Vou até botar de vermelho aqui. Ah, como eu falei, a primeira ligação, ela vai continuar sendo o quê? A ligação sigma, tá? Então eu vou colocar o Ozinho aqui, ligação sigma, tá? Agora a dupla, que é a segunda ligação, ela vai se chamar de ligação, aqui embaixo, ligação pi. É igual o que você vê na matemática, o pi. A letra grega pi. Então, quando você tem uma ligação dupla, a ligação inteira, né? Ela é chamada de ligação dupla. Mas se você for olhar cada ligação, a primeira ligação continua sendo a ligação sigma, só que a partir da segunda eu vou ter a ligação chamada ligação pi. Beleza? Tranquilão? Agora uma última aqui, ó. Ai, caramba. Tem essa estrutura aqui, ó. Pera aí. C2H2, tá? Esse cara aqui vai ter essa configuração, ó. C1, 2. Vai ter 3 ligações. Aí vai ter a ligação aqui com H. Depois vocês vão estar muito mais familiarizados com isso quando a gente for ver química orgânica, tá? Mas qual é a ideia? Quando eu tenho 3 ligações, lembra que é sempre de um átomo para o outro. Eu não estou contando todas as ligações da molécula, é de um átomo para outro. Esse cara aqui, ó, vai ter uma ligação chamada ligação tripla. Bem tranquilo, né? Vimos ligação simples, ligação dupla e agora ligação tripla, tá? E como é que vão ser cada uma dessas ligações? Eu botei de vermelho, né? A primeira ligação, vou pegar aqui a do meio, tá? Vai continuar sendo o quê? A ligação sigma, aquele Ozinho lá, bonitinho lá, com um tiozinho. Ligação pi, tá? E as outras duas serão ligações pi. Então aqui, ó, de roxo. Pá. Vão ser o quê? Ligações pi, tá? Então, quando eu tenho uma ligação simples, é uma ligação só, é a própria ligação sigma. Quando eu tenho uma ligação dupla, vai ter uma sigma e a segunda é a ligação pi. Numa ligação tripla, a primeira segue a sigma e as outras duas são ligações pi. Isso é muito importante, galera, principalmente na química orgânica quando a gente for ver. Eu vou falar melhor disso, mas é bom você já ter uma base bem legal, só para você saber os nomes. Beleza, galera? Então é isso aí, vou apagar aqui, peraí. E galera, dentro da ligação covalente tem uma particularidade, que é a chamada ligação covalente dativa ou coordenada. Ela é mais popularmente conhecida como dativa, tá? Ligação dativa, covalente dativa, tá? Mas também pode ser chamada de coordenada. O que significa isso?
Quando você tem uma ligação covalente, vou botar o exemplo direto, que vai ficar bem prático do que eu tentar explicar. Vou pegar o exemplo do a estrutura SO3, tá? Seguinte, vamos fazer aqui a distribuição, a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Seguinte, vamos lá. O S é a família 16 e o oxigênio também é a família 16, beleza? Seguinte, vamos lá. Se é a família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio também, família 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então vamos lá. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, pela regra da preguiça, os dois, né? Tanto o enxofre, o S, quanto o oxigênio. Eles têm 6, regra da preguiça, mais fácil chegar de 6 a 8. De 6 a 8. Opa, 6. Caramba, 6 a 8. Quanto melhor do que 6 indo para 0. Então vamos lá, fazer as ligações aqui, ó. 1, 2. Opa, esse oxigênio está satisfeito. Por quê? Só precisa fazer 2 ligações. Show? Só que o enxofre também, né? O enxofre tem 6, está fazendo 2 ligações, de 6 chegou a 8. Pô, João, e esses dois caras aqui, como é que faz? Ah, já sei. Eles precisam fazer 2 ligações, eu vou ligar os dois, cada um em si. Não. Por quê? Porque aqui, ó, reparem que é SO3, isso significa o quê? Que os 3 oxigênios estão ligados ao enxofre. Ou seja, eu tenho um átomo central, que nem eu falei, átomo central ligado aos átomos satélites, né? Pode chamar de átomo satélite, outros átomos. Então esses dois caras, eles precisam estar ligados ao átomo central, que no caso é o enxofre, tá bom? Só que como é que a gente vai fazer isso, já que o enxofre já está satisfeito? Aí é que entra a ligação covalente dativa. É quando você tem numa ligação covalente, quando o seu átomo central já está satisfeito, mas eu ainda possuo átomos que não estão satisfeitos, né, não fizeram suas ligações, ele vai emprestar. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Deixa eu botar... Esquece aqui o coisinha, eu vou colocar o lacinho primeiro, tá? Fórmula eletrônica. Então, lacinho, tá? Aí, o que ele vai fazer? Mas reparem o seguinte. Beleza, já está satisfeito, mas é o seguinte, o enxofre ainda tem o quê? 4 elétrons na camada de valência sobrando, tá? Ele tinha 6, aí ele está emprestando 2, ele está fazendo ligação aqui com 2. Mas reparem que ele tinha 6, está usando 2, então de 6 ainda sobraram o quê? 4. Concordam comigo? Ele tinha 6, usou 2 elétrons, então ele ainda tem o quê? 1, 2, 3, 4. Então ele pode pegar esses caras e emprestar como se fosse uma ligação iônica, mas não é. Não confundam, por favor. Ele vai pegar esses dois caras aqui e vai emprestar para ele. Aí eu vou colocar o quê? Setinha. Vou colocar aqui o quadradinho e tal, e vou emprestar. Concordam que agora esses dois oxigênios estão satisfeitos? Por quê? Ele pegou esses dois e emprestou para ele. Ele não precisava de 2? O oxigênio... Opa, eu tenho 2 aqui, né? Mas ele tem 2, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ele de 6 chegou a 8, ó. Pegou 2 aqui, 6 chegou a 8. Pegou 2 daqui, 6 chegou a 8. Então, os dois estão satisfeitos, tá? Então, essa é a sua fórmula eletrônica do SO3, que apresenta o quê? Ligações do tipo dativa ou coordenada. Mas tomem cuidado. João, como é que eu faço agora a representação, né, a fórmula estrutural? Fica assim, ó. S, deixa eu botar aqui. S, aí o traço normal, ó, e repete traços normais. Então vai ficar assim, tá? Essa é a fórmula estrutural. Por que eu tô falando isso? Porque antigamente utilizava-se assim, ó. A fórmula estrutural ficava assim: fazer ligação covalente, a que ele fez normal, e aí você colocava seta, uma simples seta, tá? Independente de quantos par de elétrons você estivesse compartilhando. Esse modelo, galera, já está ultrapassado, tá? Está errado. O modelo correto é você colocar como se fossem ligações covalentes normais, até porque são ligações covalentes, só que é um caso específico que é dativo. Então você mantém os tracinhos, beleza? Show de bola? Então, esse é o exemplo de ligação covalente dativa. Faça com calma, faça com cuidado, sempre colocando o átomo central, que é o que tem menos quantidade, no meio, e você vai preenchendo, beleza? Então, super tranquilo. Galera, fechamos a aula, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, reassistindo essa aula, tá? Como é uma aula gravada, não está ao vivo, né? Vocês podem acabar tendo novas dúvidas, então qualquer coisa é só vir falar comigo, beleza, galera? Obrigado aí por tudo, desculpa aí tendo que regravar, mas como eu expliquei pra vocês, o meu gravador deu pau no dia da aula, então tô tendo que regravar agora, tá bom, galera? Valeu aí, beijos e bons estudos, valeu!